Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Muito boa tarde. Quem nos assiste já vê que alguma coisa mudou aqui. O Café Missioneiro está no ar, 13 horas 11 minutos. Eu tenho a presença de Walter Portaletti, que sempre está aqui conosco às segundas-feiras, e da Nicole Utzig-Mate. Pois é, a Nicole, a partir de hoje, assume a titularidade do Café Missioneiro. Eu me ausentarei aqui por um período para tratar de outras questões aí. E este, então, é o programa derradeiro. A Nicole faz parte da equipe aqui da Novos Horizontes já há 4 meses. 4 meses, Nicole? É? Sim. E tu estás preparada, tranquila para o que tu assumes a partir de amanhã? Um pouco nervosa, né? Mas acho que eu tô preparada. Muito bem. Portaletti, seja bem-vindo. E eu optei já que a Nicole participasse do programa de hoje aqui, já para o pessoal ir se acostumando aí com o novo estilo do programa, porque muda muita coisa, né? Mas nós não vamos deixar aqui de tratar das questões que, no meu entender, assim, dentro do que foi idealizado para esse programa, que interessam, que é uma abordagem um pouco diferente e tratar de questões que normalmente as pessoas não falam. Pois, Walter e Nicole, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu tratei de contar para vocês foi sobre um documentário que eu vi aí no final de semana, denominado A Conspiração da Lâmpada, é o nome. É um documentário que trata da obsolescência programada, que é uma das questões que mais me incomodam, em particular, como cidadão, como eu vejo tanta coisa indo para o lixo, né? O lixo é foco de reportagem. A gente sabe que em Santo Ângelo, por exemplo, se recolhe, lá no DEMAN existe um espaço enorme com equipamentos eletrônicos que são recolhidos e tal. Então, só para ilustrar um pouco para vocês, para a gente entrar nessa questão, esse documentário trata, então, de que há mais de 100 anos as pessoas que dominaram a produção de lâmpadas estabeleceram que essas lâmpadas efetivamente iriam durar só um curto período. E a gente sabe hoje, até com as lâmpadas não incandescentes, a lâmpada fria, dizem que ela duraria 10 anos, 5 anos, vieram com essa conversa para nós. Experimente utilizar uma lâmpada, mesmo nas condições estipuladas na embalagem, vamos ver se ela dura 2 anos. Elas não estão durando isso. Então, vários exemplos em relação ao lixo do primeiro mundo, né, da Europa principalmente, que é enviado para países como Gana, e esse lixo, o container vem com uma indicação que seria material para ser reutilizado, que são computadores que ainda teriam uma vida útil. Coisa nenhuma, esses computadores chegam a Gana e vão para o lixo. E as pessoas queimam estes computadores para retirar algum metal que sobre disso. E depois ainda tem um novo grupo de reciclagem. Essas são imagens terríveis. Um segundo grupo de reciclagem que ainda tenta pegar, isso composto basicamente por crianças, que ainda tenta pegar mais o material que os adultos não conseguiram pegar. E um terceiro, que é algo absolutamente surpreendente, em relação à obsolescência programada de impressoras. Que impressoras teriam uma vida útil, por isso que de uma hora para outra as impressoras começam a dar problemas. Por quê? Porque ela tem uma espécie de um contador de tempo que diz o quanto ela irá funcionar. É um DNA dela, está escrito, tu irás imprimir 2.630 páginas, por exemplo. E não adianta o cara tentar. Levam uma assistência técnica e dizem, isso vai custar R$150 para arrumar. É melhor tu comprar outra, eu tenho impressoras aí a partir de R$120. E vem aquele lixo todo. Pois os russos, meus queridos, criaram um software, que tu pode buscar na internet, escreve obsolescência programada impressoras. Os russos criaram um software
que zera o contador dessas impressoras e elas voltam a funcionar. Apresentadas essas questões, como que vocês dois, a Nicole e o Walter, que defende o consumidor, que está à frente de um órgão tão importante, se sente a ouvir 3 histórias como eu contei aqui? Boa tarde, Fábio, Nicole, meus amigos. Existe dentro do Código de Defesa do Consumidor, Fábio, um quesito chamado tempo de vida útil, ou tempo que você tem para reclamar o vício de um produto, o vício oculto. Surgiu o vício, 90 dias para reclamar do vício, né? Então, mesmo que o produto não seja novo, Walter? Mesmo que não seja novo. Veja bem, geralmente tu compra, vamos supor aí uma geladeira. Diz lá 9 meses de garantia contratual, o fabricante te dá 9 meses de garantia, como quem diz, Fábio, o meu produto tem 9 meses de garantia. Qualquer problema, a assistência resolve para ti de graça. E a lei fala em 3 meses, então 9 mais 3 são 12. A lei fala 3 meses. Os 3 meses que a lei fala, a interpretação dos PROCONs e da jurisdição, é de contar a partir do surgimento do vício oculto. Não quer dizer que seja em 90 dias a compra do produto, da compra do produto, e nem em 1 ano. Então tu compra um produto e no 15º mês ele apresenta um vício oculto, tá, que impede o uso adequado do produto. Para nós, esse produto está no prazo de garantia ainda, tá, para reclamar o vício. Com 15 meses. Levando-se em consideração o que, Fábio? Tempo de vida útil de um produto. Nós consideramos isso no direito consumerista. E aí, quando tu falas a obsolescência programada, é que se coloca um tempo de vida útil para uma impressora, por exemplo, né, que ela poderia ter um tempo de vida útil muito maior, mas é programada para reduzir o tempo de vida dessa impressora e você acabar comprando uma outra impressora. Entra aquela questão do consumismo, te forçar, né, a comprar um produto. E eu já falei no teu programa essa questão de como nós somos consumidos, né? Tu não é consumidor, tu é consumido pelo mercado. E nós temos aí no globo 30%, 40% do globo das pessoas não tem condições de comprar um produto novo. E as empresas estão fabricando produtos novos, então você tem que largar esse produto em algum lugar. Então, se o Fábio, se tu comprava uma impressora a cada 3 anos, para essas empresas, o certo é que você compre uma impressora a cada 1 ano e meio. Sim. E o que sobra disso vai como lixo. E daí, Nicole, como que tu observas isso? Bom, impressora é uma coisa bem frustrante, né? Porque acho que todas as impressoras sempre dão problema, né? Mas isso é algo que eu vejo, assim, em tudo realmente, como o Portalete falou, que as coisas são feitas pra não durar, né? Tu vê, por exemplo, os videogames, lança um esse ano que vem já tem um novo, aí a pessoa nunca consegue acompanhar aquilo e o lixo que a gente produz não tem pra onde enviar, né? Manda pro espaço, manda pra Gana, então... Pois existe um cara chamado Serge Latouche, é o nome do cara. Ele viaja pelo mundo propondo algo que vai absolutamente contra a sociedade de consumo. Seria uma espécie, ele denomina isso de decrescimento. Esse decrescimento do Latouche é o seguinte, que o ideal para o ser humano, dentro de uma análise histórica, seria chegar mais ou menos, voltar mais ou menos aos anos 60, de como eram as coisas nos anos 60, que elas tinham uma vida útil longa, e a prova disso são as geladeiras dos anos 60, usando o teu exemplo, as geladeiras dos anos 60 que estão por aí em ação, para não dizer em funcionamento. Eu, particularmente, tenho uma geladeira dos anos 60, a única coisa que ela recebeu foi efetivamente um motor atualizado, né, mas ela é perfeita, ela é de invejar essas geladeiras com porta de vidro aí para gelar uma cerveja, por exemplo, para um churrasquinho no final de semana. Pois o Latouche, então, ele criou essa teoria de que se nós conseguíssemos chegar
né, ou retroceder. Não existe essa necessidade de tanta tecnologia. É muito interessante. Quem tiver interesse, que procure saber dessa teoria do decrescimento. E, logicamente, que isso vai de encontro a todas essas teorias atuais aí da sociedade de consumo. Não que ele seja contra a tecnologia, mas que a tecnologia deva ou deveria auxiliar as coisas não terem esse ritmo frenético e destrutivo. Porque isso invariavelmente vai acontecer. As pessoas vão se dar conta que não existe plástico, né? Ou não existe petróleo para se fazer tanto plástico. Né? Fábio, tu te lembras os notebooks quando surgiram? A bateria, o tempo que durava? Uhum. Né? Tu desconectava, ficava 24 horas, 48 horas, 2 dias, a duração da bateria. Hoje, o mais moderno, digamos assim, quanto tempo dura uma bateria? Isso é uma coisa... Celular. A propaganda do celular hoje diz, a bateria do seu celular dura o dia todo. Tem propaganda na TV, eu vi isso no final de semana. Celular durava 7 dias. Antigamente até durava mais. Tá, mas entra aquela questão, né? Você tem os aplicativos, daí você usa os aplicativos, aí consome a bateria. Mas será que não teríamos condições de ter as baterias um pouco mais... E daí os aplicativos consomem o tempo do teu dia também, né? E isso é uma das coisas sobre... Nicole, parece que a gente tratou, mas exatamente o que eu ia falar. Se a gente reduzisse o consumo, se a gente reduzisse a produção desse consumo, sem esse discurso que está por aí de consumista, nós efetivamente reduziríamos o impacto ambiental e, principalmente, a gente ganharia tempo para tratar de coisas que realmente interessam, de coisas boas. A gente não ia ficar preocupado o tempo inteiro e estar produzindo e correndo atrás da máquina. A gente justamente teria o tempo. Claro que isso é uma visão para alguns aí que devem estar correndo no trânsito agora, nesse momento, devem estar pensando, aqueles lá hoje efetivamente viajaram, né? Mas é uma teoria que merece, no meu entender, ser conhecida pelas pessoas. Mas é isso, eu penso assim, Fábio, que já existe uma preocupação, tu vê pelos diálogos, debates, de ocupar o tempo com mais vida. Tá? Até essa questão dos smartphones, da internet, rede social. Você percebe que tu fica na rede social, tu começa a olhar, interagir, fica 2 horas e o tempo voa. E se tu analisar o conhecimento que tu adquiriu em 2 horas, é quase zero. Principalmente se tu estiver cercado de nó fraco, né? Daí mais ainda. Mais ainda. Então, nós estamos recebendo pouco conhecimento, ou indo em busca de pouco conhecimento, e muito mais de informação vaga, imprecisa. Pois, nesse sentido, encerrando esse bloco, a sociedade proposta, então, que eu quis trazer esse assunto hoje para vocês, ela teria... funcionaria a partir de uma visão de Gandhi, que é o seguinte: o mundo é grande o suficiente para satisfazer a necessidade de todos, mas sempre será pequeno demais para satisfazer a ganância individual. E, nesse sentido, é o que a gente observa, né, no nosso cotidiano, mesmo aqui na nossa aldeia, na nossa querida Santo Ângelo, que agora está sendo abrigando um grupo de pessoas muito preocupadas com o aeroporto, por exemplo. Sobre esse assunto a gente conversa um pouquinho no próximo bloco, mas a nossa conversa estará centrada na questão envolvendo a telefonia. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui, que apresenta o último Café Missioneiro dessa série. A partir de amanhã, Nicole Utzik-Mathieu estará com vocês. E é aquela história, não é mate, né? É mate, né? Walter Portalete. É uma das raras vezes que tu falará mate e não mate, né, Walter?
Pois, Nicole, eu sei que... eu gostaria que tu me contasse para mim, eu já sei, né? Mas os radiovintes não conhecem. A tua trajetória, tu é santo-angelense, formada em jornalismo. Vamos lá, Nicole. Sim, eu nasci em Santo Ângelo, daí eu fui fazer faculdade em São Borja, me formei até em março. Agora? Isso, E daí eu retornei pra cá e vim parar na Novos Horizontes, né? Que barbaridade isso, né, Walter? É, filha da terra, orgulho, né, para os santo-angelenses, retornando à querência, dos poucos que retornam. Sim. Muitos pegam O avião! Muitos pegam o avião. Também, agora está suspenso alguns meses. Tu acompanhaste a movimentação em torno aí do aeroporto, Walter? Sim, nós temos acompanhado pela imprensa e ontem mesmo eu estava na cidade. O movimento de alguns empresários nessa luta. E eu digo que, infelizmente, nós precisamos, esses movimentos não seriam necessários se os órgãos públicos gerenciassem, né, da forma correta os seus contratos com as empreiteiras, levassem a sério essa questão, né, que envolve as comunidades. E eu vou além do aeroporto, né, eu vejo que Santo Ângelo, por exemplo, tem uma história riquíssima, mas muito voltada a um paternalismo, a esfera política sempre, e isso é ruim, né, Fábio? Nós temos uma cidade em que o parque industrial ficou do lado oposto do acesso. Tá? O nosso acesso antigamente era via Catuípe. Tá? Com a 344, o nosso parque industrial ficou do lado de dentro da cidade. Aí, para tu ter um acesso lá, tu tem que colocar uns caminhões de toneladas e toneladas por dentro da cidade para chegar até o dito parque industrial. Nós temos uma cidade onde o parque de exposições da feira está no lado oposto, deveria estar dentro da cidade, entrar na cidade para ter acesso ao parque, e ficou do lado de fora. Para tu chegar a Santo Ângelo, meio rodoviário, do lado questão rodoviária, tem que passar uma ponte cinquentenária. Né? Um acesso que, se tu pegares um condicionamento lá em cima na 285, tu vem atrás uma fila de caminhão até Santo Ângelo, 8 quilômetros. Então, não conseguimos os trevos aqui, por exemplo, na Buriti ali, que é um trevo super perigoso, não conseguimos movimentação para alterar a circunstância daquele trevo ainda, né, nessa espera, né? Então, sempre estamos correndo atrás da máquina, esperando. Pois, correndo atrás da máquina também estão os consumidores de telefonia. Eu diria consumidor. Todos necessitamos desse serviço básico, que é um serviço delegado, né, do Estado a uma empresa. Eu procurei deixar, a partir de uma experiência, de uma realidade nossa aqui, deixar os nossos radiovintes informados de o que enfrenta uma empresa que necessita a transferência de um telefone. No nosso caso, a transferência ocorreu em 21 dias. Isso é de se lamentar, porque eu fui até o site da Anatel. Em empresas deve ocorrer em até 48 horas. Tem exemplos também de, dependendo do tipo da empresa, em 24 horas. Por exemplo, uma emissora de rádio poderia ser enquadrada nesse exemplo das 24 horas. Postos de saúde, outros órgãos aí, são 12 horas tem que estar mudado o telefone. Descobre-se que existem saídas que não são legais até nisso, que a gente tem não um exemplo muito claro, mas sabe-se que se for atrás vai se descobrir. Também temos informações de que mais de 400 solicitações estão em aberto, Walter. Então isso aí é um cenário para a reunião que o PROCON fará com a Oi nos próximos dias. Eles já te disseram que não vem na reunião, como é que é isso, Nós Walter? estamos marcando a reunião para quarta-feira próxima. Agora? Quarta-feira. Mas E daí ele o já... diretor da Oi, da região sul, que é a sede de Curitiba, ele tem um evento com os PROCON de lá, e semana que vem tem um evento com o PROCON estadual na quarta. Aqui? Aqui no Rio Grande do Sul. E nos solicitou para que viesse aqui na quinta-feira, dia 28, tá?
E nós concordamos até na questão do bom senso, Claro. mas exigimos que eles nos mandem as informações essa semana. As informações pertinentes ao caso, que seriam, nos últimos 90 dias, o número de ligações novas, no caso, contratos novos, né, solicitados nos 90 dias, transferência de endereços, que aí entra o caso de vocês, e também solicitação de reparos nos últimos 90 dias. Essas 3 situações básicas, para que nós tenhamos um quadro efetivo, uma análise de um quadro efetivo em Santo Ângelo. E a partir daí, Fábio, tomarmos as providências que forem necessárias. Porque eu já disse aqui no programa, já falei em outros programas também, talvez seja até repetitivo o que eu estou dizendo, mas é serviço essencial. Existe uma regulamentação, existe uma legislação, Nicole, pertinente ao caso. A empresa deve prestar um serviço eficiente. 20 e poucos dias para realizar a transferência de endereço não me parece nada eficiente. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia à disposição, não podemos aceitar que a empresa que tem uma concessão pública haja dessa forma. Sim, até porque se eles lucram com esse serviço, eles deveriam executar bem feito e tratar os clientes da forma como eles merecem. Exatamente. Né? É lucro e aí entra a questão de investimentos. A gente sabe, Fábio, que há uma empresa terceirizada. A concessionária, ela terceiriza os serviços técnicos. Né? Aí entra a questão dos telefônicos. Aumente o quadro de servidores dessa terceirizada, enfim, resolva os seus problemas. Agora, não podem repassar o problema para o consumidor. Né? E aqui eu volto mais uma vez a informar os consumidores que no caso de vocês, 20 e poucos dias tu falaste, telefone muda, mudar o endereço e sem usufruir do serviço. Né? A fatura deste mês deverá ser proporcional aos dias de uso. Esses 20 e poucos dias não poderão ser cobrados. Então, se você que está nos ouvindo teve um problema semelhante, né? Sem telefone, sem internet, esse prazo que você ficou sem usufruir dos serviços deverá ser abatido na fatura. Muito bem. A gente vai a mais um breve intervalo e em seguida estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Pois, durante o intervalo, no final do bloco anterior, ligou para cá o ouvinte Felipe, que abriu um negócio há 90 dias, uma imobiliária, e ele não consegue trabalhar efetivamente porque o telefone não foi instalado. Situações como essa, Walter, tu descreves, já em outras situações, tu sempre deixa muito claro, procure o PROCON, nós estamos lá, né, com a nossa equipe e tal, mas não deveria ser assim, né? Eu gostaria que tu até falasse em especial para o Felipe, mas é de se lamentar do cidadão ter que recorrer a isso. Pois é, desde o momento da eclosão da greve dos telefônicos, nós mantivemos contatos com a Oi, monitorando. Como eu te falei antes, solicitamos informações a respeito para fazer uma análise agora da situação total. Falei com o diretor da Oi. O canal de relacionamento Oi-Procon tem funcionado. Tá? São mais de 180 atendimentos num prazo acessível. Eles têm atendido a solicitação dos consumidores, no caso mudança de endereço, instalação de linhas. Mas como eu dizia pro Emílio hoje de manhã, o problema não é esse. Eu não quero resolver o caso do PROCON, eu quero que resolva o caso de todos os consumidores. O PROCON não existe, não está lá para resolver os problemas da operadora. Tá? É para que as relações de consumo ocorram da forma mais legal possível. Né? Fornecedor legal, consumidor consciente, aquela história toda. Nós não podemos ficar à mercê de resolver problemas da operadora. Então, como eu coloquei, eu solicitei para eles o número de reclamações, solicitação de mudança de endereço, de consertos, reparos de linhas, o número de pedidos novos, de contratos novos em Santo Ângelo. E não está descartado, Fábio, que a gente tome uma medida mais enérgica, como a suspensão das vendas da Oi em Santo Ângelo. Não descartamos essa possibilidade ainda.
Depende agora dessa análise dos dados que serão enviados, tanto pelo Sintel quanto pela Oi. Porque, como eu disse, 180 casos, o canal de relacionamento Procon e Oi está sendo perfeito, estão atendendo o caso, mas eu não posso ficar à mercê e atendendo apenas os casos da Oi. O Procon não existe para isso. Né? Nós temos casos na área de saúde, na área da habitação, de produtos. Não? São inúmeros casos que envolvem a relação do direito consumerista e nós não podemos ficar atendendo apenas os problemas da Oi. Então, esse senhor que ligou, Felipe, né? Eu solicito que ele vá até o Procon, nós vamos abrir mais um procedimento, fazer essa solicitação, é todos os consumidores que tem, nós estamos catalogando todos os casos, né? E efetivamente estão atendendo os pedidos do Procon. Sim. Estão atendendo. Mas o problema não é atender o pedido do Procon, o problema é que esses problemas não existam. Né? Efetivamente que eles tenham um serviço eficiente, claro, preciso, porque é essencial. Então... Lembrando o telefone do Procon, Walter. 3313 1060. E o Procon fica, se quisesse o pessoal se dirigir até lá, ele fica no segundo andar. Terceiro andar do antigo fórum. Do antigo fórum. É a atual Secretaria da Saúde, lá no terceiro andar. Porque eu lembro também que nem todas as cidades contam com um escritório de Procon. Né? Tem cidades que não existe um escritório de defesa do consumidor. E aí, os consumidores desses outros municípios que estão nos ouvindo, ou procurem o Ministério Público, ou liguem para o Procon estadual, telefone 158. Pode até ligar para o Procon de Santo Ângelo, o 3313 1060, e nós vamos orientar, né? Mas, efetivamente, a reclamação tem que ser dirigida ao Procon estadual. E a segunda-feira começou com uma surpresa aí, para alguns, com a divulgação da pesquisa do Datafolha. Dilma tem 36%, Marina 21%. O Campos, para se ter uma ideia, na pesquisa anterior tinha apenas 8%. E a Marina aparece agora com 21%, à frente de Aécio. E o interessante, numa simulação de segundo turno, esses dados todos completos estão no nosso site. Numa simulação de segundo turno, Marina estaria com 47% e Dilma com 43%. Isso sendo considerado um empate técnico, porém, pela primeira vez, um candidato ou uma candidata aparece à frente da presidente que busca a reeleição. Algum comentário sobre isso, Walter? Olha, Fábio, esse acidente, ele muda o panorama, isso aí é bem claro, ele muda todo o panorama. E basta nós olharmos que a Marina, já na última eleição, quando concorreu, né, me parece 20 milhões de votos, já é uma candidata mais conhecida a nível nacional do que o próprio Eduardo era, estava montando a candidatura dele. E nas intenções de voto, o ano passado, antes mesmo da questão da não oficialização da rede, ela já tinha um bom número percentual de intenção de votos. Então, essa pesquisa, por mais prematura que me pareça, ela é muito recente, é uma coisa muito prematura, mas ela transfere dados até do ano passado, antes mesmo da oficialização das candidaturas. Sim, e eu acho que a Dilma teve também um mandato meio conturbado, assim, né? Vários problemas, foi um ano meio atípico no Brasil, né? Exatamente. Eu tinha várias pessoas com quais nós comentávamos, diziam que estavam em dúvidas com quais o candidato, até porque o candidato final seria a Marina. Agora não seria a Marina candidata. Então muda o panorama. Pois o nosso tempo está acabando, eu ainda quero tocar num assunto final aqui, que é o tal do selfie, né? Isso aí tá... Eu na verdade, sou meio envergonhado. Eu não consigo fazer Também isso. E isso só os mais novos, Também eles não. conseguem fazer isso com desenvoltura e tal. Eu já não sou fotogênico e me sinto pior ainda. Assim, se eu estiver lá no fundo, de costas, é capaz que eu me sinta bem nessa foto. Né? Pois assim, mas selfie em velório, por favor, né? Vamos combinar que é algo, né? Eu vi diversos obtidos aí no velório do Eduardo Campos, um absurdo, né? A pessoa sorri ainda, né? Pega a câmera, olha, sorri e tá ali atrás o caixão. É algo absurdo, né? Por favor.
a pessoa ultrapassa os limites, né? Não tem mais, assim, eu vejo muito isso hoje em dia, que as pessoas não têm mais um limite do que é certo, do que é errado, do que... Falta história, o limite do bom senso. É a mesma situação, talvez um pouco, a nível um pouco inferior, de você atender o telefone dentro de um ônibus, né? E ficar gritando, conversando com a pessoa ali 10, 15 minutos, todo o ônibus fica ouvindo a tua conversa. Mas, sinceramente, a história nos conta, Fábio, só pegando essa questão de selfie, veja bem, no início do século, os imigrantes, quando vinham para cá, e falecia, né, um parente, um familiar, fotografavam o caixão, o velório, para remeter lá para a Europa, para os familiares, né, uma lembrança daquele último momento e tal, e como prova de que o cidadão faleceu, um familiar, um parente e tal. Mas era uma outra situação. Era um outro tipo de fotografia, um outro tipo de fotografia, outra intenção. Essa Sim. de tirar foto sorrindo ali, publicar na rede social, sinceramente, extrapola o bom senso. E a fotografia, na verdade, perdeu um pouco esse caráter que tinha reunir as pessoas para tirar uma foto, depois revelar a foto, né? E a questão do selfie com artistas, eu também considero isso uma coisa absolutamente boba, né? Porque as pessoas, ao invés de apertar a mão, de dar um abraço, um sorriso para o artista, ou um pequeno, né, um diálogo, algo espirituoso que possa ser dito, não, as pessoas ficam em silêncio, documentando aquele momento ali para mostrar para os outros que esteve com o determinado artista, sendo que o artista nem olhou nos olhos dessa pessoa. Eu acho isso muito bobo. Eu te digo que eu fico sem jeito, sem saber o que fazer, quando as pessoas vêm tirar selfie comigo depois de um show. Mas que beleza! Eu fico meio perdido, Fábio. Eu entendo. Agora eu entendi o espírito da coisa. 13h54, eu me despeço do Café Missioneiro e vocês podem ter a certeza, hoje ela estava quietinha aqui, mas vocês estarão em muito boas mãos nos próximos dias aí, mas eu prometo retornar, mas dependendo da experiência, ela vai assumir uma parte do programa. Como também assume a atualização do site, as reportagens, uma série de funções aí nos próximos dias, tudo com a Nicole, Walter. Até porque o jornalismo aí da graduação está quente nesse cérebro, né? Isso é muito importante. Fervilhando as ideias da E aplicando o conhecimento que tem. Então boa tarde, a Carol Hag está aqui conosco para comandar essa tarde inteira. Ela está com um cabelo bonito ali, a Carol. E o outro que está com cabelo bonito também, agora eu não tive que falar de um, tem que falar do outro. E é verdade, né? O cabelo dele também está bonito. Ele tá com dread e tudo, né? O homem da tosse do programa, que é o Matheus Rasta. Então, muito boa tarde, fiquem com Deus e eu voltarei em breve. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.